Olá! Estamos começando a nossa quarta aula, Enfim, a Psicologia, dentro do curso Conceitos, Preconceitos e Fatos, do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento, do IDEAC. Nesta aula e na próxima, a nossa conversa vai ser sobre a psicologia, mais especificamente sobre o que a psicologia tem a dizer sobre o envelhecimento. Preparado? Então vamos lá, a psicologia do desenvolvimento. Bom, você já sabe que a psicologia se tornou ciência em 1879. A psicologia do desenvolvimento precisou de mais 25 anos para se destacar da psicologia e se tornar ela própria uma área de conhecimento independente. A data é 1904. E tem uma coisa, a psicologia do desenvolvimento demorou para incluir o envelhecimento entre os seus objetos de interesse. Bom, para não perder o hábito, eu vou pedir para você responder uma pergunta minha, que agora é a pergunta 8. Ela tem duas partes e para responder você vai ter que usar memórias que estão armazenadas aí no seu cérebro. Vai ter que talvez fazer algumas consultas e talvez até usar informações que você já teve nas aulas anteriores deste curso. Sua caneta, seu caderno ou sua página do computador e vamos para a pergunta 8. Ela é a seguinte. Pergunta 8, primeira parte. Em termos da situação histórica, social e política, como estava o Brasil em 1904, quando se constituiu a psicologia do desenvolvimento? E como estava em 1879, quando a psicologia surgiu como ciência? Segunda parte. Em termos dos seus antepassados, você consegue calcular quem já tinha nascido em 1904? Eram seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós? E mais para trás ainda, em 1879. Bom, agora que você respondeu por escrito a pergunta 8, eu vou relatar alguns fatos interessantes sobre a história desta área da psicologia do desenvolvimento. O fundador da psicologia do desenvolvimento foi Stanley Hall, um psicólogo e pedagogo norte-americano. Ele nasceu em 1846 e faleceu em 1924. Estudou com Wundt, na Alemanha. Você lembra de Wundt, né? Eu já falei dele em aula anterior. Uma curiosidadezinha. O Stanley Hall era um grande conhecedor e opositor das ideias de Darwin, Charles Darwin, com a sua teoria de evolução das espécies e de sobrevivência seletiva. Para localizar, o livro de Darwin, Origem das Espécies, é de 1859. Em 1904, Stanley Hall publicou o livro Adolescence, e este é o marco do nascimento da psicologia do desenvolvimento. Bem depois, em 1922, ele publicou um outro livro porque ele se opunha às ideias de Yerkes. Eu sei que você não sabe quem é Yerkes. Daqui a pouco, nesta mesma aula, eu vou contar para você quem foi Yerkes e quais as ideias dele. Mas este livro que Stanley Hall publicou era uma monografia. É a primeira vez que alguém na psicologia publica uma longa monografia sobre a velhice. Chamava-se Senescence, The Last Half of Life. Sem dúvida, esse livro foi um marco na história da psicologia do desenvolvimento, da psicologia do envelhecimento. Só que, na época, não teve seguidores.
Talvez os intelectuais contemporâneos não estivessem preparados para entender e aceitar as ideias do Stanley Hall. Ele foi o primeiro psicólogo a afirmar as seguintes coisas: a velhice não se constitui em sucessivas perdas dos ganhos obtidos na adolescência. Segundo, jovens e velhos têm processos de pensamento, motivações e sentimentos com peculiaridades próprias. Terceiro, independente da faixa etária, há grandes variações de indivíduo para indivíduo, mas isso é mais marcante na velhice. E quarto, uma variável distintiva da velhice é a sabedoria, e ela se expressa através de uma atitude meditativa, de uma maior possibilidade de julgamentos imparciais e de uma disponibilidade para ensinar os jovens. Que visão fantástica teve este pioneiro! Evolução de interesses da psicologia do desenvolvimento no século XX. Na primeira metade do século XX, o grande interesse da psicologia do desenvolvimento foi a infância. Mais ou menos na metade, ali pelos anos 50, ela começou a colocar o seu foco na adolescência. E não foi só a psicologia, foram outras áreas também. Por quê? Descobriu-se que o adolescente, tomado como grupo, tinha um peso considerável como consumista. Então, existia um interesse financeiro da sociedade em ressaltar a adolescência. Do ponto de vista ideológico, uma sociedade que valoriza ganhos e produtividade, se eu invisto numa criança e no adolescente, eu tenho um futuro com progresso. Uma criança ou um adolescente vão ter mais 50 ou 60 anos de vida produtiva. Se eu invisto num velho, eu não tenho retorno. Mas lá pela segunda metade do século XX, os velhos começaram a deixar de ser um grupo numericamente desprezível e financeiramente sem peso. Nós já vimos isso numa aula anterior, né? Essa mudança do panorama demográfico e financeiro levou a uma mudança do olhar da ciência e também da psicologia. Mas uma ciência que começou em 1904 e começou a se interessar pelo envelhecimento na segunda metade do século XX, é uma ciência ainda muito recente. Não é interessante observar como as áreas da sociedade sempre se entrelaçam e se influenciam, e inclusive influenciam na própria produção da ciência? A ciência deveria estar protegida de interesses ideológicos e financeiros, mas, na verdade, ela não está. Armadilhas do preconceito. Os psicólogos que se interessaram pelo desenvolvimento, especificamente pela velhice, foram percebendo que o envelhecimento tem várias facetas e algumas delas podem representar um avanço em relação às fases anteriores. Mas para eles chegarem a perceber isso, eles tiveram que ir contra um preconceito muito arraigado na sociedade, tanto em nível de senso comum, como dentro da própria ciência. Até então, se acreditava que os primeiros anos da vida consistiam em ter ganhos e em ter crescimento.
e depois dos últimos anos da vida em perdas e em declínio. O Stanley Hall já tinha dado um alerta que isso não era verdade, mas ninguém levou em consideração. Eu quero contar agora para vocês como é que algumas pesquisas muito sérias, muito bem intencionadas, muito bem feitas, caíram nessa armadilha do preconceito. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército norte-americano precisava escolher entre a enorme quantidade de soldados que eles tinham e muito heterogêneos, alguns para serem oficiais. Eles então construíram testes de inteligência para destacar os oficiais. Basearam-se em 4 pontos, nos quais se acreditava na época. Os seguintes: a inteligência é determinada geneticamente. Segundo, a capacidade intelectual é uma só. Ela tem um caráter geral. Terceiro, é possível medir a inteligência através de instrumentos psicológicos. E quarto, o resultado desses testes permite que se faça uma previsão da qualidade de desempenho em funções de comando. Foram construídos os testes Army Alpha para alfabetizados e Army Beta para analfabetos. E foram testados 1.726.966 homens entre 18 e 60 anos de idade. É uma amostra considerável. Os resultados só foram publicados em 1921 e levaram as seguintes conclusões. A inteligência aumentava até um apogeu por volta dos 35 anos de idade. Aí tinha uma fase de uma certa estabilidade e aí começava o declínio. Primeiro um declínio lento e depois um declínio acelerado. O psicólogo que chefiava essa pesquisa era o Yerkes. Lembra que eu falei dele quando falei do Stanley Hall? Então, o Yerkes chegou a advertir que poderia existir uma contaminação dos resultados por uma influência da bagagem cultural, por uma influência de experiências pessoais e o nível educacional dos sujeitos. Não seria só a parte biológica responsável pelos resultados, mas ele foi desconsiderado. Na época, a razão talvez seja que existiam fortes expectativas sociais pelos resultados. O exército americano tinha necessidade urgente de ter essa classificação para fins práticos. Não tinha tempo para ficar fazendo contestações e comprovações como um cientista gostaria de fazer. Formou-se, então, um modelo de desenvolvimento mental que estaciona e retrocede depois durante a velhice. Esse modelo até hoje influencia na vida social e na psicologia e na gerontologia. Por décadas, ele interferiu em formulação de hipóteses, em escolha de metodologia e interpretação de resultados de pesquisas. Por exemplo, nos anos 20 e 30, numa universidade tão séria, tão correta, tão eficaz como Stanford, nos Estados Unidos, a aprendizagem, a memória e o tempo de reação foram pesquisados, chegando à conclusão de que existe uma incapacidade intelectual do idoso. E isso se deve a fatores biológicos. Ninguém levantou a possibilidade de que os resultados se deviam
a falta de significado que aquela tarefa tinha para os sujeitos idosos, a falta de familiaridade que os sujeitos idosos tinham com aquele material de pesquisa e o tempo insuficiente que era dado para os idosos fazerem a tarefa. Você concorda comigo que é surpreendente, mais do que isso, é triste constatar que preconceitos sobre envelhecimento foram ratificados pela pesquisa científica? Essas informações foram incorporadas de tal forma no imaginário da sociedade que hoje, 80 anos depois, tem gente que se deprime, que acha que está ficando velho e que vai perder todos os ganhos da adolescência. Você tinha já se dado conta disso? Bom, mais uma pergunta. Vamos para a pergunta 9. Talvez ela exija de você um pouco mais de tempo para responder. Você vai ter que, talvez, conversar com outras pessoas ou procurar respostas em alguns textos, mas não deixa de responder por escrito, tá? Não deixa de usar essa oportunidade de exercitar o seu pensamento crítico. Então vamos lá, pergunta 9 é a seguinte: você consegue se lembrar de algum outro fato na história da humanidade em que a urgência por decisões práticas, de ordem política, financeira ou outra, levou ao uso precipitado de resultados de pesquisas, desconsiderando contra-argumentos de cientistas que diziam que, para serem confiáveis, os resultados precisariam de mais confirmações? O Brasil se interessando pelo envelhecimento. Então, pergunta 9 respondida? Seu caderno está ficando cheio, né? Bom, já que nós estamos fazendo um voo panorâmico histórico, é interessante você conhecer ou relembrar agora alguns marcos que demonstram o crescente interesse pelo envelhecimento no Brasil. Eu vou citar 3 deles. Vamos lá. Em 1961, no Rio de Janeiro, foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria. Ela era formada por médicos. Aí foram entrando sócios não médicos. E em 1969, o nome dela foi mudada para Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É a famosa SBGG. Até hoje, uma entidade muito atuante e extremamente importante no Brasil. Ela trabalha fazendo divulgação de conhecimentos científicos sobre envelhecimento. Ela promove entrosamento entre os estudiosos do tema. Ela forma especialistas para trabalhar com o envelhecimento. Mas eu vou contar uma historinha para mostrar como, no início, a gerontologia era desvalorizada em relação à geriatria. Uma historinha da minha vida. Eu me associei a uma entidade chamada SOBRAC, sociedade que estudava o climatério, porque eu estava, como psicóloga, formando grupos de psicoterapia para mulheres na menopausa. Houve um congresso, eu fui. Na porta eu encontro uma conhecida, uma médica extremamente atuante, uma profissional de grande destaque. Aí teve aquela saudação de praxe e ela me pergunta: o que você está fazendo aqui? Ou você é médica e eu não sabia? Aí eu expliquei que não, que eu era psicóloga mesmo. Ela disse: parece que tem aí uma salinha para quem não é médico. Era assim, mas
isso mudou. Hoje, não é mais estranho uma psicóloga estar interessada na menopausa. Eu testemunho essa mudança de outra forma também. No ano de 2019, eu fui a um congresso da SBGG, no Rio de Janeiro. E ali, claramente, a importância dada às comunicações de geriatria e de gerontologia estavam no mesmo nível. A gerontologia não era mais lá uma salinha. Eu constatei uma outra coisa também, nesses congressos que eu vou esporadicamente. A idade dos participantes está cada vez diminuindo mais. Quer dizer, da minha observação, cada vez mais a velhice e o envelhecimento estão atraindo profissionais jovens, bem jovens. Bom, chega de historinha. Vamos retomar o fio da meada. Em 1963, uma outra entidade se tornou pioneira, quando ela abriu a sua programação para lazer, programas de lazer voltados para velhos e programas de preparação de aposentadoria. É o SESC. Começou numa unidade no centro da cidade de São Paulo, chamado Mário França Azevedo, e dali se espalhou por todo o Brasil com grande rapidez. O SESC é uma entidade que tem inúmeras unidades. Até hoje, o SESC tem um papel muito marcante para os velhos brasileiros. E por último, eu quero que você esteja ciente de mais um movimento que demonstra o progresso do interesse pelo envelhecimento no Brasil. Atendendo uma demanda de mercado que até então era insuspeitada, surgiram as universidades da terceira idade, que podem ter denominações semelhantes. A ideia delas começou em Paris, em 1968, na França. Foi uma época de grande movimento social, muitas reivindicações, não só na França e na Europa, no Brasil também, você sabe disso. E aí a universidade começou a oferecer a chamada Universidade do Tempo Livre, onde elas chamavam aposentados ou pessoas que não tinham tido muitos privilégios educacionais para frequentá-las. Essa ideia evoluiu e, em 1973, em Toulouse, uma outra cidade da França, Pierre Velaz fundou a Universidade da Terceira Idade. No Brasil, a primeira estrutura semelhante surgiu em Santa Catarina, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi o NET, Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Isso foi em 1982. Em 1990, com base no modelo francês do Pierre Velaz, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, estado de São Paulo, fundou a primeira universidade aberta à terceira idade, o UAT. E daí para frente elas se multiplicaram velozmente pelo Brasil todo. Hora de concluir. Está na hora de concluir esta aula, né? Ela teve muitas informações, né? Acho que algumas foram novas para você, outras não, mas o fato é que agora você é capaz de organizá-las todas ao longo de uma linha do tempo. Com isso, você é capaz de avaliar se o produto delas nasceu em épocas passadas ou não, e se isso é bom ou ruim. Você é capaz de avaliar, incluindo o que você mesmo pensa sobre velhice e envelhecimento, certo? Bom, as fontes de informação, como eu já disse, vão estar ao final da quinta aula. E aí, nós nos despedimos aqui.
Na quinta aula, eu vou apresentar para você duas propostas de psicólogos sobre o envelhecimento. Uma é a corrente norte-americana dos psicólogos do ciclo de vida. Cada um tinha a sua forma de pensar, a sua teoria, mas todos concordavam sobre alguns princípios. E a outra escola que eu vou apresentar para vocês é a parte do envelhecimento vista dentro da teoria do desenvolvimento da personalidade do grande psicanalista suíço Jung, Carl Gustav Jung. Até breve, descanse e nos encontramos na quinta aula.